Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos. Sejam Bom muito dia. bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma mesa de comemoração dos 10 anos, né, do PPG Liticute+. Eu sou a professora Suzane Lima Costa, fui estudante do mestrado e doutorado do PPG-LL, e hoje eu sou professora do PPG Liticute, e não tem como não expressar a minha alegria por estar aqui hoje, minha satisfação de estar aqui com todos, apresentando essa mesa, que são os povos indígenas entre cartas, biografias e fotografias, é a mesa do NEAI, que é o nosso núcleo de pesquisa, que estuda a autoria indígena em suas literaturas, artes e demais produções culturais. Então, eu agradeço muitíssimo aos organizadores do evento, o Hernan, a Alvanita, a Lívia, agradeço também ao corpo técnico, né, que ajuda tanto, faz parte e apoiou todo o processo. E é isso, a gente começa, e quando a gente está lidando com essa questão de comemorações, a gente está sempre lembrando, né? E lembrar sempre vem um sentimento de gratidão, e isso é muito bom, quando a lembrança ativa a gratidão. Então, eu queria começar já agradecendo a um grupo de professoras que fazem parte, assim, da história do programa, dos programas em suas diferenças, e da minha própria história também. Então, eu começo agradecendo a professora Raquel Esteves, que foi a minha orientadora durante o mestrado e doutorado, a professora a Eneida Cunha, a professora Florentina, a professora Evelina, a professora Antônia, a professora Lígia Teles, que foi a primeira professora que recebeu um material de pesquisa meu e que leu com toda generosidade. E é isso, a gente começa com esses agradecimentos e dizendo muito dessa emoção de estar aqui. Eu estou hoje com a professora mestre Tayane Pinheiro, que também estudante do PPG e vai falar para a gente sobre essa experiência e sobre resultados da pesquisa dela. Eu estou aqui também com o professor doutor Ricardo Chacon, que também, né, também doutorou-se agora recentemente pelo PPG Liticult, e vou só justificar, gente, a ausência da Franciele Santos e da Cristina Araripe, porque por questões de saúde, uma por questão de saúde, outra por problemas técnicos. Então, seremos representados por esses dois queridos aqui, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre o que é o nosso trabalho no NEAI, como é que o nosso trabalho, de algum modo, entra nessas práticas de pesquisa e, de algum modo, também constrói, não só, obviamente, com os professores do nosso programa, mas com outros professores também de fora, como a professora Maria Hilda Baqueiro, a professora Eloá Soares, e a própria professora América também, que fez parte do NEAI durante um tempo. E aí a gente construiu mesmo durante esse processo, e o NEAI já também vai fazer 10 anos, a gente construiu também uma cena estendida de leituras do Brasil, de leituras da América Latina, de leituras do Sul global, em suas práticas coloniais, anticoloniais, essas práticas que nos atravessam todos os dias. Então, a gente vai aqui falar um pouco sobre o que é o NEAI, a partir dos nossos projetos e do modo como a gente vem trabalhando essas pesquisas há alguns anos. Então, assim, todos os pesquisadores, né, nós somos no total de 13 pesquisadores, então, todos os pesquisadores serão hoje aqui muito bem representados por Tayane e por Ricardo. Então, assim, eu queria começar, a gente se reorganizou por causa da falta da Fran e da Cris, então a gente fez uma reorganização aqui. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre o que é mesmo o projeto hoje maior do NEAI, e depois eu passo a palavra para a Tayane Pinheiro, para ela falar um pouco sobre a pesquisa dela, né, dentro do nosso núcleo, e depois eu passo a palavra para o Ricardo. Então, gente, eu vou começar falando um pouco sobre
como é que o NEAI começa, né? O primeiro projeto do NEAI, ele é um projeto intitulado Autobiografias Indígenas em 30 anos de cartas. Então, foi nesse projeto que nós iniciamos um levantamento das narrativas de vida, os nomes próprios, os rostos, os modos de dizer, de viver, dos indígenas, como Sônia Guajajara, Jaidé Isbel, o Juvenal Paiaiá, Gabriel Gentil, Gessen Baniwa, a Nádia Tupinambá, Davi Copenau, Azelen Caingangue, Gessen Baniwa, enfim, um número muito significativo de indígenas que escreviam cartas. E a gente selecionou esses nomes a partir dessas cartas, pesquisando essas cartas em arquivos físicos dentro do Brasil, né, acervos da FUNAI regional, acervos também espalhados em alguns museus e em algumas organizações indígenas, alguns núcleos de pesquisa também indígenas, e também em arquivos fora do Brasil, né, na Inglaterra, na Holanda, buscando as cartas do século XVII, século XVIII, XIX, razão do meu pós-doutorado, até nós chegarmos às cartas que estão nas redes sociais. E hoje nós temos um acervo no nosso projeto que ele tem aproximadamente 800 cartas. Então, são cartas de repúdio, cartas manifestos, cartas abertas, cartas de amizade, cartas de associações, cartas sobre a vida e sobre a morte, sobre modos não naturais de morrer no Brasil. Então, nós nomeamos essas cartas, eu me detive a pensar as cartas para não morrer, foi assim que eu nomeei, e eu me detive a pensar nisso porque nelas eu vi, paradoxalmente, que ali tinha muito uma ideia utópica de vida. E aí eu até escrevi recentemente um artigo intitulado Gestos de Utopia no Sul Global, e pensando um pouco sobre isso, né, sobre como é que se mobiliza escrevendo cartas para não morrer. Então, nesse estudo, que é o projeto maior do NEAI, eu analiso os modos de escrever dos indígenas, suas composições, seus fins, suas repetições, seus movimentos de protestar, de repudiar, seus modos de produzir imagens utópicas. E eu estudo isso sempre muito pasmada, sabe? Sempre me perguntando para quem eles escrevem, para quem os indígenas escrevem quando escrevem cartas, quem é esse destinatário. Eu pergunto também o que nessas cartas produzem o que eu estou chamando de gestos de utopia. Então, eu trabalho com a hipótese de que as cartas indígenas, elas são a própria mirada utópica, porque elas traduzem o projeto político de sobrevivência de um povo, né? E elas traduzem também numa crítica e numa virada, assim, uma crítica, uma virada, uma defesa de outros pactos sociais de vida, outros pactos sociais possíveis. E, assim, para além, e a partir, isso aqui é muito um outro ponto que é interessante também no projeto aqui, para além, a partir dos conteúdos da carta, da forma do conteúdo, me interessa muito, assim, a carta como um gesto, é o que eu chamo muito da carta-gesto, da carta-instalação, todo um jogo plástico, imagético, toda uma fotografação que os indígenas produzem ao escrever. E aí é interessante que tem uma série de outras perguntas que se constituem nesse levantamento de dados, de cartas, e eu fico pensando muito sobre isso, né? O que faz um gesto, o que torna o gesto uma presença, um acontecimento político, um aparecimento, né? Então, o que torna um gesto singular ao ponto de produzir, assim, novas imaginações, estampas, verticalidades, outras formas de pensamento, de criação. Como é que um gesto produz uma utopia, né? Então, assim, pensar mesmo, será que tem nome esse tipo de gesto? Como seria esse nome? O Flusser, ele fala muito assim, que o gesto é esse movimento que se articula no sentido de uma liberdade, né? A ideia da liberdade é uma coisa interessante também,
Mas quando eu penso nas cartas, eu penso sempre na questão o lugar não lugar dos indígenas, em projeções do Brasil, sabe? Em projeções do próprio mundo também. E, assim, o sul global, se a gente pensar esse sul global não como lugar, nem como episteme, mas como uma miração mesmo, miração xamânica. Então, o sul global está cheio desses gestos. E um olhar geográfico, um olhar contra-geográfico em relação ao próprio sul global, ele necessariamente não vai tratar essa ideia como uma metáfora para substituir a ideia de terceiro mundo, ou mesmo para rejeitar a produção que se imagina no lado oposto, no norte, né? Então, assim, a gente pensa muito como é que isso tudo funciona, e a gente pensa a partir de duas compreensões que são muito, muito claras no nosso núcleo, assim. Primeiro, é uma necessidade que a gente tem é uma metáfora que a gente brinca, né? Apagar as luzes modernas, né? Para a gente tentar entender esses gestos para além de uma ordem disciplinar, sabe? E o segundo movimento é o mirar mesmo, nesse sentido da miração, né? Mirar para o que movimenta o corpo nesse sentido plástico. É interessante que é um mirar no escuro, né? É o primeiro gesto da utopia, é mirar no escuro. E uma primeira aproximação que seria contra-geográfica, né? E muitos indígenas, muitos povos indígenas, eles praticam e nos ensinam como é que você mira no escuro, como é que você constrói essas políticas de miração. Então, o escuro, na verdade, é um sonho político lúcido. Esse é o paradoxo que eu falei anteriormente, né? É um sonho político lúcido. E ele é capaz de mover esses grupos, essas pessoas, a enfrentar em cenas que são essas cenas que são as utopias, né? Se você pegar e se você procurar essas cenas, você vai encontrar muito facilmente aí pela internet. Se você olhar as cenas de enfrentamento dos corpos indígenas contra a força bélica da polícia, do Estado brasileiro. E é interessante que eles enfrentam com maracá, eles dançam quando eles enfrentam, eles com flechas artesanais, assim, e estão enfrentando bombas de gás lacrimogêneos. Então, assim, é essa complexidade dessa cena que estão descritas nas cartas, que estão sendo colocadas na própria vida como uma condição que a gente vem estudando, e a gente estuda pelo nome próprio. Quem agencia isso? É o nome do povo, e o povo tem um rosto também. Então, como é que essas singularidades se dão, como é que elas se localizam, e como é que para essas pessoas está o tempo todo em constante ameaça. E as cartas são uma tradução disso, né? E essas traduções estão expressas nas cartas do povo Yanomami para a nação brasileira, cartas do povo Tupinambá para o Brasil, para os seus governantes, cartas dos Chavantes para o presidente de Portugal, do Brasil, cartas do povo Pataxó, Chucuru, Pancararé, e de tantos outros povos, né? E essas cartas, elas fazem essa tradução do que é a comunidade, mas elas também estão impregnadas de silêncios também, e de escritas fragmentárias, de nomes e de situações de pessoas que você desconhece na narrativa, mas que, ao mesmo tempo, você entende como é que essas pessoas figuram no texto pela própria narrativa do Brasil. Quando vê, você vai vendo como eles vão aparecendo nas estatísticas, né, nas absurdas estatísticas. Então é isso, gente. Há 10 anos eu estudo esses gestos de escrever, e eu digo aqui 10 anos porque é engraçado, porque a minha tese de doutorado é Cenas de um Brasil High-Tech, e eu fui pensar o corpo do ciborgue nas periferias assim, do capitalismo, e encontrei o corpo dos indígenas ali. Então é ali que essa pesquisa ela começa, porque a minha tese ela começa com uma carta e ela termina com a minha participação numa cena dessa. Eu fui professora do magistério indígena durante alguns anos, e eu lembro que a gente escreveu, eu vi uma escrita coletiva de uma carta, eu participei desse momento, e eles estavam escrevendo para o governador, Jacques Wagner.
E eu descrevo isso no final da minha tese, e é por isso que eu dato isso, né, como são 10 anos de leituras de cartas, de atravessamento, escrevendo cartas também para os indígenas, e pensando muito sobre isso, né, e me perguntando sempre assim: existe algo mais utópico do que um povo escrever cartas para o Estado? Sabe? Eu fico pensando muito assim, para quem eles escrevem? Afinal, quem é, né? Quem é o Brasil nas cartas dos indígenas? Essa é a grande pergunta do nosso projeto. As cartas, para mim, elas são a própria mirada utópica, e são a performance mesmo, né, disso, de distopias e utopias aí. E um outro contraponto dessa pesquisa é quem responde essas cartas. Então, eu tenho tentado respostas. A gente publicou agora um livro chamado Cartas para o Bem Viver, que é um exercício assim, de aproximação de respostas com cartas de indígenas, não indígenas. Então, assim, existem alguns movimentos de respostas, assim, e são tentativas também que eu venho fazendo muito na graduação com os meus estudantes enfim, né. Então, assim, a gente juntou todo esse material e todas essas cartas, elas estarão disponíveis a partir de agosto no site cartasindígenasalbrasil.com.br. É um site que a gente já fez toda a identidade visual do site, a gente está há alguns anos trabalhando nisso, porque é um site que envolve a biografia, a fotografação e as cartas. Então, é um exercício que tem muitas entradas e a gente realmente tem se gastado muito para dar conta, mas a gente está feliz com essa possibilidade de agora poder apresentar esse primeiro resultado, né, no ano dos 10 anos do PPG Elite Cult. Isso também é uma alegria para a gente, porque para a gente é uma resposta política, organizar esse material, e é uma resposta epistêmica política, é uma resposta de vida também.